Vamos continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6. A palavra nos diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Esse versículo eu gosto muito, amados, porque ele traz duas coisas importantes para nós que somos semeadores. A primeira é aquele que semeia, ele tem a expectativa da colheita. Então, se você está plantando, gera expectativa, porque vai chegar o tempo da colheita, o fruto vai se manifestar na sua vida. Se você está plantando, cumprindo um princípio, é impossível que isso não venha se manifestar na sua vida, porque é uma lei. Você planta, você colhe. E o segundo ponto aqui, que também é muito importante para que nós possamos aprender a semear, é que nós temos a oportunidade de semear a semente que a gente quer. Você pode semear uma semente com qualidade e com generosidade. E a partir do momento que você faz isso, o fruto vai retornar com você também, um fruto de qualidade e com generosidade. A Bíblia fala que quem semeia com abundância ceifará. Então, se você semeia, gera expectativa. E se você plantar uma semente boa e ser generoso, com certeza Deus vai ser mais generoso ainda. Porque nós nunca vamos parar, nunca vamos ganhar do Senhor em sua generosidade. Então, hoje você tem essa oportunidade de estar fazendo isso, semeando numa boa terra, que é a nossa igreja, que tem colocado essa palavra, alcançado Teresina, alcançado os bairros com essa palavra. Eu tenho certeza que você se alegra por isso, porque você é um participante disso. Então seja generoso, faça aquilo que o Senhor lhe ensinou com as instruções e princípios que Ele já nos ensinou na palavra. Amém? Então convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer isso de maneira em espécie, nós temos envelopes aí na sua frente. Se você vai fazer por Pix ou transferência, nós temos aqui o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, e também o QR Code que irá direcionar você para fazer dessa forma. Se você preferir também, ali atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão de débito ou crédito. O importante é que você tem várias formas, multiformas de poder estar contribuindo e cumprindo os princípios e instruções que o Senhor disponibilizou. Amém? Você que está em casa, que está nos acompanhando aí no culto online, também é um momento de você participar. Você tem um QR Code, tem o Pix, você pode também estar participando nesse momento, cultuando e adorando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? E no outro versículo nós lemos que Deus fala para você não vir com tristeza ou por necessidade, porque Ele quer que você dê com alegria, com o entendimento correto, que você está honrando a Ele. Você não está dando esmola para Deus, você está honrando. Nós precisamos entender a diferença. Amém? Então seja generoso, separe seu dízimo, separe a sua oferta. Quem já fez, levante a sua mão ou levante seu envelope, vamos orar. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade. Obrigado porque nós estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, para te reconhecer que o Senhor é que nos supre, o Senhor é que nos guarda. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que temos de estar semeando, de estar plantando no reino. E nós cremos que irá frutificar, irá se manifestar conforme a tua palavra diz. Muito obrigado porque nós estamos bem ensinados e sabemos, Pai, queremos prosperar e avançar cada vez mais. Em o nome de Jesus, quem crê diz amém. Venha com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Deus, graças a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Gente, obrigado, viu? Benção. Você está pronto para receber a palavra? Graças a Deus. Vamos orar um pouco? Baixa sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite preciosa
que você preparou para nós. Nós estamos prontos para receber tudo aquilo que você tem para nós, tudo aquilo que você deseja nos alcançar. Nós estamos prontos, abertos, e declaramos que toda a influência do Espírito Santo é bem-vinda no nosso meio. Declaramos que não vamos perder nada, mas vamos receber tudo que você tem preparado, reservado para nós nessa noite. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Graças a Deus. Abre comigo lá em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Quinta-feira tem que ser rápido no pique. Temos pouco tempo. Gálatas capítulo 5, verso 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados para a prisão. Fostes chamados para o quê? Para a liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O tema da mensagem de hoje é para a liberdade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Ele te chamou para a liberdade. Eu gosto muito desse texto, irmãos, porque ele diz que nós somos chamados à liberdade, porém não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. O que significa isso? Essa palavra liberdade, no grego, no dicionário Strong, é a palavra eleutéria, e eleutéria significa liberdade para fazer coisas que não estão relacionadas com a salvação. É uma liberdade imaginária, ela é uma liberdade para fazer o que se quer. Ou seja, antes nós éramos escravos, antes nós estávamos numa condição onde nós não conseguíamos decidir o que poderíamos fazer ou não, porque estávamos escravizados, os nossos olhos espirituais estavam cegos, nós não conseguíamos discernir as coisas, não conseguíamos ter o entendimento da vontade, do plano de Deus, dos desejos de Deus para nós. Nós não conseguíamos distinguir as coisas que eram certas e que eram erradas. Nós andávamos segundo os nossos pensamentos, segundo o curso do príncipe deste mundo. Nós andávamos, irmãos, perdidos nessa vida. Mas quando nós tivemos um encontro com Jesus, nós somos libertos, nós somos tirados dessa prisão, dessa escravidão do pecado. E hoje nós podemos dizer que somos livres, livres para fazer o que a gente quiser, livres para tomar escolhas, livres para a gente decidir, porque hoje nós temos o conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Hoje nós podemos distinguir aquilo que é a vontade de Deus, o plano de Deus e aquilo que é pecado. E é isso que Paulo está falando: olha, vocês são livres, nós somos livres, foi para essa liberdade que Cristo nos chamou, mas nós não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Agora, tem muito crente que está preso nos problemas, nas dificuldades, nas circunstâncias, muitos crentes que estão ansiosos, depressivos, preocupados, e essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos chamou para sermos livres, e quem é livre é alegre, é feliz. Quem é livre, irmãos, está numa condição onde ele está desfrutando dessa liberdade que ele tem. Quem é preso não, quem está preso está triste, está preocupado, né? Mas quem está livre não. Quem está livre está bem, está animado, está envolvido, tem um propósito, está sorrindo. Crente é para estar sorrindo. Crente é para estar com um sorriso de Gênesis a Apocalipse. Diga: minhas contas estão pagas. Diga: eu tenho um corpo que desfruta de saúde divina. Diga: nada é impossível para mim. Diga: maior é o que habita em mim do que o que está no mundo. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, você é livre. Sorria, 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 meu irmão. Sabe, os seus ombros não podem estar tensos. É para você estar relaxado, tranquilo. Tem um boleto para pagar amanhã e está tudo bem. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Às vezes a gente aprende as coisas no rema, aprende sobre fé, aprende aqui na igreja, e a gente tem dificuldade em praticar. Aquilo que a gente aprende sobre fé é real, funciona. E tem que funcionar na minha vida, e tem que funcionar na sua vida. E a Bíblia fala que Ele nos chamou para a liberdade, mas não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Então,
Quando nós entendemos isso, nós entendemos que somos livres, mas não quer dizer que a nossa liberdade a gente vai usar para fazer o que é mal. Nós somos libertos. Antes nós fazíamos o que era mal, porque éramos escravos. Não conseguíamos parar de pecar, não conseguíamos parar de desagradar a Deus. E eu quero me deter exclusivamente a essa parte de pecado, porque o pecado é errar o alvo, pecado é fazer aquilo que desagrada a Deus. Agora eu quero que você entenda um outro ponto, eu quero chamar a sua atenção para algo que é fundamental no Evangelho. Embora nós não devamos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, inclusive eu quero pedir para os meninos ajeitarem o meu retorno, por gentileza. Eu reclamei umas 2 vezes na aula do Rema sobre o retorno, né? Aí teve um aluno que botou lá na avaliação: por favor, ajeita o retorno do professor. Glória a Deus. Irmãos, embora a Bíblia fale que nós não devemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, nós precisamos entender que não podemos ficar presos por um outro lado, porque tem muita gente que nessa busca de não usar a liberdade para dar ocasião à carne, entra num outro extremo, vai para um extremo de religiosidade. E a gente precisa ter esse cuidado, porque tem muitos crentes vivendo em condenação. E essa não é a vontade de Deus. Quem condena, quem acusa é o diabo, nosso inimigo, nosso adversário. Deus não nos condena, Deus não nos acusa. E entenda, quando nós falamos sobre isso, nós ficamos numa linha bem fina, bem tênue. E a gente precisa ter o cuidado, porque muita gente, quando a gente fala sobre isso, ela pensa que a gente está dando liberdade para as pessoas para pecar. Mas eu gosto daquilo que o irmão Reagan diz, né? O irmão Reagan diz que muitas pessoas o acusaram, quando ele falava sobre a liberdade que nós temos em Cristo, de trazer liberdade para as pessoas para pecar. Mas o irmão Reagan diz: as pessoas não precisam de liberdade para pecar, elas já pecam sem liberdade. Não é assim? Então, irmãos, o cuidado que nós precisamos ter é de não entrar num outro extremo, um extremo de condenação, de acusação. Tem muito crente andando preso, sabe, aprisionado num espírito de acusação, de condenação. Por quê? Porque ele pecou, ou porque ele está vivendo na prática do pecado, e ele vive aquela vida de acusação, aquela vida, sabe, que não é a vida que Deus tem para nós. Deus tem uma vida de prazer. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe, se você não estiver andando em justiça, paz e alegria no Espírito, você está vivendo aquém do reino de Deus. O reino é para você. Mas eu quero dizer para você, Deus não condena você, Deus não acusa você, Ele está de braços abertos. Amém. Deus, irmãos, Ele sempre vai nos amar. Deus é um Deus misericordioso, perdoador, galardoador daqueles que o buscam. E eu gosto daquilo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1. Ele diz que agora, pois, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga: eu não sou condenado. Então pode ser que em algum momento você tenha pecado, você tenha errado o alvo. Talvez essa semana você tenha feito algo que desagradou a Deus. Talvez hoje você tenha feito algo que tenha desagradado a Deus. Mas eu quero dizer para você, nada mudou, Deus continua te amando. É verdade que o pecado, ele tem consequências. Quando a gente peca, a gente vai se desviar do alvo. Quando a gente peca, a gente vai encarar consequências. O pecado, ele não pode ser tratado como algo normal e natural na nossa vida. Pecado na vida do crente, ele deve ser sim um acidente de percurso, e precisamos tratar pecado como pecado. E você sabe que nessa igreja nós pregamos a palavra e nós somos duros com relação ao pecado. Mas eu quero dizer que nós somos duros com relação ao pecado, não com relação a quem cometeu o pecado. Deus, ele não aceita pecado, Deus não permite pecado, Deus, ele não tem pacto com o mal, com o pecado. Deus, ele não consegue se relacionar com o pecado, mas Deus ama aquele que comete o pecado. Deus, ele não nos joga fora ou não desiste de nós porque nós erramos. Sabe, uma criança, quando ela faz as suas necessidades, a gente troca a fralda, dá banho nela, a gente não joga a criança fora porque ela fez a necessidade. Deus é da mesma forma conosco. Então eu quero dizer para você, talvez você tenha errado o alvo, talvez você tenha pecado, talvez você tenha feito algo que desagradou realmente a Deus, algo que trouxe consequências severas para a sua vida, talvez para a sua família.
Eu gosto de dizer isso para os ministros, né? Quando a gente chega numa posição no ministério, a gente não está mais agora só respondendo por nós mesmos, mas nós respondemos por uma série de pessoas. Se um ministro cai, muitas outras pessoas podem cair por causa da queda dele. Não é o correto, porque cada um responde individualmente pela sua fé. Mas algumas pessoas ingênuas, imaturas, podem pensar, se ele caiu, então eu também vou cair, eu não acredito mais no evangelho, na igreja. Tem gente que é assim, né? Quando um pastor cai, um pastor adultera, um pastor rouba, um pastor mente, um pastor faz alguma coisa, se envolve num escândalo, um líder, né? Um ministro, aí a pessoa vai e se desvia, se afasta do evangelho. Porque ela pensa, não, se ele pecou, se ele fez isso, então o evangelho está descredibilizado. Não, o evangelho não se trata de uma pessoa só. A igreja do Senhor não se limita a um líder, a um pastor que caiu, não. A igreja do Senhor é uma instituição que Ele estabeleceu na terra. O nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, irmãos, ela precisa estar acima de qualquer líder, de qualquer figura que nós temos como referência. Então nós não devemos seguir as pessoas, os líderes, nós devemos seguir a palavra de Deus, nós devemos seguir o Senhor, devemos ser imitadores de Cristo. E se aquele líder imita Cristo, então nós podemos imitá-lo. Mas se ele não imitar, nós continuamos imitando a Cristo. Mas o fato é que existem pessoas que estão na igreja escravizadas, condenadas, mas Deus não nos condena. Eu quero dizer para você, os planos de Deus continuam de pé na sua vida. Ei, o propósito de Deus continua de pé na sua vida. O propósito de Deus continua valendo na sua vida. Os dons de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus continua operando em atuação na sua vida. Você só precisa se posicionar. Você só precisa responder ao propósito, ao chamado, aos planos de Deus para você. Mas Deus continua te amando. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo pegou a herança. Nenhum filho pede a herança com o pai em vida. Isso é uma desonra. O filho pródigo desonrou o pai. Ele não desonrou porque ele pegou o dinheiro, mas porque o pai ainda estava vivo. Ele desonrou o pai, ele desrespeitou o pai. E não somente isso, ele pegou o dinheiro e ele gastou o dinheiro todo. Foi rebelde, desrespeitoso. E, no entanto, a Bíblia diz que o pai estava lá, esperando por ele. Eu fico imaginando, aquele homem, aquele jovem saiu, talvez por meses, a Bíblia não fala, talvez por anos. E é como se o pai fosse para a frente da casa todos os dias, com a expectativa, esperando aquele filho voltar. Porque no dia que o filho voltou, o pai não sabia quando ele ia voltar. Mas no dia que o filho voltou, o pai estava lá, esperando por ele. Essa é a atitude de Deus para conosco. E às vezes nós pregamos sobre isso para as pessoas do mundo. E falamos, olha, Deus ele tem um propósito na sua vida. Deus ele te ama, ele ama você do jeito que você está, do jeito que você é, ele quer você. Mas a gente tem dificuldade em crer nisso depois que nós nascemos de novo. Às vezes a gente pensa que o amor de Deus ele só funciona para o outro, só funciona para o perdido. Não, o amor de Deus funciona para mim e para você. É verdade que chega num nível que a gente precisa amadurecer, a gente precisa tomar vergonha na cara e começar a mudar os nossos hábitos. 2 améns, muito obrigado. Começar a substituir os hábitos de ficar no Instagram e no YouTube o dia todo e começar a meditar na palavra. Talvez os nossos problemas, a nossa falta de força, que tem gente que diz assim, pastor, eu não tenho forças, eu não resisto ao pecado, é forte demais. Eu digo, você está orando? Não, só na igreja. Você medita na palavra? Quando eu vou para os cultos. Mas se você se fortalecer no Senhor, você vai ver como você vai desfrutar do poder sobrenatural que está sobre a sua vida. É isso que Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos nos fortalecer nele, irmãos. Amém. Mas a vida de Deus, a nossa comunhão com o Senhor, não é uma vida de condenação. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma vida de prazer, de alegria, de sucesso, de sorriso, de dinheiro no bolso, de contas pagas, de saúde. Aleluia. Apocalipse 12:10 diz que o diabo é o nosso acusador. Ele é o acusador.
O Espírito Santo não nos acusa, Deus não nos acusa, Jesus não nos acusa. Aleluia. Eu gosto daquilo que João capítulo 8, vamos para lá. João capítulo 8, verso 1. Eu gosto do que Jesus fala nesse texto. Eu gosto sempre de dizer que se todas as Bíblias do mundo fossem rasgadas, todas fossem rasgadas e queimadas, e só sobrasse um pedacinho do Evangelho de João, João capítulo 8, pronto, essa passagem da mulher adúltera, ela seria suficiente para demonstrar o amor e o plano de Deus para toda a humanidade. Essa passagem é o suficiente para a gente lê-la todo domingo e a gente ter consciência de qual é a vontade de Deus para nós. Essa passagem, ela explica todas as divergências teológicas que alguém pode ter. Essa passagem, ela explica exatamente qual o plano, a vontade e o propósito de Deus para a humanidade. Veja, João capítulo 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ou seja, não foi que alguém ouviu falar, ela foi pega no ato, flagrante adultério. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Agora veja, eles disseram que na lei está escrito que a mulher que foi pega em adultério tem que ser apedrejada. Foi isso que ele disse? Eles disseram? Agora, vamos ver o que a lei diz lá em Levítico capítulo 20, verso 10. Levítico capítulo 20, verso 10. Diz assim: se um homem adulterar... Opa, peraí. Ele disse, se a mulher for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada, não é isso? Mas na lei está dizendo, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Veja, ele estava citando o texto da Bíblia, dizendo, olha, a Bíblia diz, a lei diz, Moisés disse que se uma mulher for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Mas a lei não diz isso. A lei diz que se um homem for pego em adultério, o homem tem que ser apedrejado e a mulher também. Cadê o homem na história? Por que não levaram o homem para Jesus? Por que levaram só a mulher? Verso 6. Isso diziam eles, tentando-o para terem com o que o acusar. Então, eles não estavam querendo cumprir a lei, eles estavam querendo tentar Jesus, para Jesus dar uma resposta errada, para que eles pudessem acusar Jesus e arrebentar o ministério dele. Você está entendendo? É assim que o diabo funciona. O diabo, ele tenta nos acusar, e ele usa de meias verdades. É por isso que quando alguém peca, a pessoa fica triste, pelo menos deveria ficar triste. Porque quem peca e fica alegre já está distante de Deus. Mas quem peca fica triste. E o diabo começa a trazer pensamentos. Olha aí, está vendo? Você não é crente? Você não fez o rema? Você não está fazendo o primeiro ano do rema? E ainda fazendo essas coisas? Que bonito, hein? Esse é o diabo. Acusando. Olha, a Bíblia diz. O diabo até usa a Bíblia contra você. É assim? Foi isso que esses homens fizeram. Exatamente a postura desses homens, a postura do diabo, trazendo acusação, trazendo condenação. E no verso 7, como insistissem na pergunta, ou seja, Jesus ficou calado, Jesus não falou nada, Jesus não queria briga com aqueles homens. Mas eles insistiram, e para terem de o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E aí tem muita gente dizendo o que Jesus escrevia, né? Alguns dizem que ele estava escrevendo o nome de demônios, os demônios que estavam lá. Outros dizem que ele estava escrevendo o texto
de Levítico 20, que a gente acabou de ler. Ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo. O fato é que ele estava escrevendo. E aí no verso 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Verso 9, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Coisa interessante, Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só tinha uma pessoa que podia atirar a pedra naquela mulher. Só tinha uma pessoa que não tinha pecado e podia jogar a pedra nela. Quem era? Jesus. É por isso que ele diz: cadê os que te acusam? Eles foram embora. Ele diz: tampouco eu te acuso. Ou seja, ele tinha autoridade para acusá-la. Mas sabe o que ele fez? Ele a amou. Ele disse: tampouco eu te condeno. Aquela mulher, ela era passiva de morrer. Ela podia ser apedrejada. Estava na lei. Isso me faz lembrar aquele texto que diz: misericórdia quero e não holocausto. O plano, o desejo de Deus para nós não é nos condenar, mas é nos amar. Ele diz: tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Percebe que ele não diz: vá e continua pecando. Tem crente que é assim: não, Jesus me ama, eu entendi o que a passagem que o pastor falou, olha, eu estou em pecado, mas agora eu recebi do amor de Deus, então eu posso continuar pecando. Não. Olha, Ele ama você. Ele ama você. Mas Ele não quer que você continue nessa condição. Tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Percebe que Ele nos ama, mas Ele não concorda com a condição de pecado. Porque o pecado traz dano para nós. Irmãos, o pecado, ele pode até em algum momento trazer uma satisfação na nossa carne. Mas você já viu que a satisfação que o pecado traz, ela é momentânea, passageira, dura alguns segundos. O seu cérebro libera endorfina, um hormônio do prazer, e traz aquela saciedade por alguns instantes, mas depois vem aquele vazio. Depois vem aquela tristeza. E é necessário mesmo que um crente que está no pecado, ou que peque, ele tenha uma tristeza, não uma tristeza de condenação pelo diabo, mas uma tristeza de arrependimento, uma tristeza segundo Deus. E o cerne dessa mensagem de hoje, que eu quero dizer para você é: não peque, mas se você vier pecar, não está nada perdido. Eu tenho acompanhado pessoas, irmãos, desistindo do evangelho, porque pecaram, porque vacilaram, porque escorregaram. Ei, o evangelho não se limita a um pecado que você comete. O evangelho é muito mais do que isso. Você foi liberto, você é uma nova criatura, você precisa ter consciência do novo nascimento. Eu digo para as pessoas: olha, se você não tiver consciência do novo nascimento, você não vai conseguir vencer o pecado. Porque de fato, o pecado, a gente não pode estar lutando contra ele. Outro dia eu perguntei para o irmão: irmão, como é que você está? Aí, sabe como é, né, pastor? Na luta. Aí eu disse: então continua lutando, irmão, porque eu continuo na vitória. Porque a Bíblia nos garante que a vida de um crente é uma vida de vitória, não é uma vida de luta. Quem lutou a luta foi Jesus. Ele lutou e venceu e nos fez mais do que vencedores. Então nós não precisamos lutar contra o pecado. Nós não precisamos lutar contra o pecado, não precisamos lutar contra o diabo. Não. A luta já foi vencida. Nós já somos mais do que vencedores. O que a gente precisa é entender essas verdades, ter consciência do novo nascimento. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo.
Eu sou uma nova criatura, eu vou viver em novidade de vida, eu vou andar segundo a palavra de Deus, eu vou agradar ao Senhor com o meu proceder. Eu gosto daquilo que Romanos capítulo 7 fala. Paulo diz: como eu vou poder viver uma vida de pecado se eu já morri para Ele? A Bíblia fala que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Você morreu, irmão, e você ressuscitou. Você morreu e você ressuscitou como uma nova criatura, que não tem parte com o pecado, que é santo. E você precisa tomar posse disso, entender essas verdades, entender que Deus não acusa você, Deus ama você. Entender que quem te acusa é o diabo. E se você vier a pecar, lembre-se, você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E eu quero encerrar com esse versículo, 1 João capítulo 2, verso 1. João capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha que coisa interessante. Essas coisas eu estou escrevendo para vocês não pecarem, para não ter aquela brechinha. Ah, se ele está falando, então eu posso pecar aqui, e depois eu me arrependo. Não. Tem crente que peca deliberadamente. A Bíblia fala que 6 coisas aborrecem ao Senhor. A 7ª abomina sua alma: olhos altivos, boca mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e um coração que vive maquinando pensamentos viciosos. O coração que vive maquinando pensamentos viciosos, sabe o que é isso? É gente que planeja pecar. Ele maquina, ele pensa: eu vou chegar naquele dia, eu vou chegar lá e eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou pecar deliberadamente. Ele planeja como ele vai pecar e depois ele pensa: aí depois eu peço perdão a Deus, depois eu me arrependo. Não, irmão, isso aí é um pensamento diabólico. A Bíblia fala que isso aborrece ao Senhor. Quer aborrecer a Deus? Quer deixar Deus aborrecido? Planeje pecar. Um coração que vive maquinando pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Cuidado com isso, querido. E aqui João está dizendo: olha, filhinhos, eu estou escrevendo isso, não é para dar liberdade para vocês pecarem, não é para que vocês se sintam à vontade para pecar. Não, eu estou dizendo isso aqui para vocês não pecarem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o advogado fiel, doutor Jesus Cristo. É interessante, porque ele diz: olha, eu escrevo para vocês não pecarem. Mas se alguém pecar, ele não diz nem assim, se você pecar, ele diz, se alguém pecar. Se alguém pecar, entenda que tem um advogado, não tem um acusador. Por que que muitas vezes quando a gente peca, a gente pensa que Deus está nos acusando? Por que que quando um crente peca, a primeira coisa que ele faz é não vir para o culto? Por que que quando o crente peca, a primeira coisa que ele faz é não abrir a Bíblia? Por que que quando o crente peca, a primeira coisa que ele faz é não orar? Se a Bíblia está dizendo que nós não temos um acusador, temos um advogado. Quando alguém se mete uma enrascada perante a lei, quem é a primeira pessoa que ela lembra? Está repreendido em nome de Jesus. Mas vamos supor que você é confundido, trocaram suas bagagens no aeroporto e você é preso, acusado injustamente. A primeira pessoa que você lembra, você ligar, o advogado, não é assim? O que o policial fala? Ó, você tem direito a um advogado, não é assim? Por que quando a gente peca, a gente se coloca em enrascadas perante a lei de Deus, a gente não se lembra do nosso advogado, Jesus? Ei, você tem um advogado, meu irmão. É um advogado, ele é um defensor. Advogado é alguém que defende, que protege. Aleluia, aleluia. E eu gosto porque ele diz, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele vai fazer um bom julgamento. Ele é justo. E aí ele diz, ele é a propiciação, o sacrifício, o intercessor pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, pelos do mundo inteiro. Você tem um advogado.
Não é para você pecar, mas se você vier a pecar, ei, se aproxima de Deus. Ei, se aproxima de Deus, não se distancia. Eu sei que o pecado, ele traz como consequência a gente se distanciar de Deus. O pecado elimina as suas forças. O pecado, ele trabalha minando a sua ousadia. O pecado elimina a sua fé. O pecado, ele faz você errar o alvo. Mas nós precisamos entender que quando a gente peca, é quando a gente mais precisa de Deus. Quando a gente peca, é quando a gente precisa orar. Quando a gente peca, é quando a gente precisa vir para a igreja. Sumiu da igreja. O que foi que houve? Pastor, pecando. Não, mas não é para você sumir. Aí é que é para você estar na igreja mesmo. Mas pastor, eu vou viver uma vida hipócrita. Não. Você precisa entender que não é na sua própria força, mas é na força do Senhor. E quando você está aqui nesse ambiente, a unção está sendo liberada, você está recebendo de uma influência do Espírito, você está sendo afetado pela unção, você está sendo influenciado pelos seus irmãos, que talvez já passaram por aquilo que você está passando hoje. Então, o lugar que você tem para resolver esse problema é aqui. E eu quero dizer para você, você já foi livre do pecado. Ei, você já foi liberto do pecado. Jesus nos libertou, Romanos capítulo 8, diz que Ele nos libertou da lei, da maldição, do pecado e da morte. Você já foi livre. Então não se coloque num jugo de escravidão. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Ei, você pode ter confiança, se achegue. Como diz lá no Ceará, se aproxegue. Confiadamente, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Tem muita gente que confunde esse trono da graça, pensa que é o trono de Deus, pensa que é o trono de Jesus. Não, é o trono da graça. A gente precisa se aproximar do trono da graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Algo que você não merecia, mas foi liberado para você, está disponível para você. Se achegue, vem com confiança para o trono da graça, não vai ter ninguém para te acusar. A fim de recebermos a misericórdia. Receber misericórdia está sendo doada para você gratuitamente. Misericórdia, Deus tem misericórdia de você. Jesus tem misericórdia de você. Ele sabe as tentações, os problemas que você passa. Ele entende você. Então eu estou pregando aqui nessa noite, não para você pecar. Mas se alguém vier a pecar, saiba que tem um advogado, as coisas não estão perdidas. O plano de Deus não acabou na sua vida, não falhou, não. Todos nós pecamos, todos nós erramos em algum momento. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, esse é mentiroso. Em algum momento a gente vai errar, embora não sejamos pecadores, embora sejamos libertos do pecado, embora nós já estamos mortos para o pecado, ressuscitamos com Cristo como novas criaturas, somos justos diante de Deus, filhos de Deus, mas em algum momento, por causa da lei do pecado, que opera nos nossos corpos, por causa da natureza terrena, em algum descuido nosso que a gente não fez morrer, porque Paulo fala em Colossenses capítulo 5 que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Entenda, se nós não fizermos morrer a nossa natureza terrena e não dominarmos a lei do pecado que opera nos nossos corpos, em algum momento nós vamos pecar. É por um descuido, é por uma falha, ok? Você está aqui? Mas não quer dizer que se a gente vier a pecar, que tudo parou, que tudo acabou. Não, irmãos. A nossa vida com Deus não depende, não se limita de um pecado. E eu quero deixar isso bem claro para você nessa noite. Eu quero deixar isso bem claro, bem forte no seu coração. Talvez você diga, essa palavra não é para mim. É sim, é uma vacina para você. Você hoje está bem, está firme com o Senhor, mas pode ser que em algum momento você não guarde a sua fé, você não guarde a sua santificação, e você venha cair. E aí o diabo vai trazer acusação para você, dizendo, olha, acabou, não tem mais jeito para você. Não, irmãos, tem jeito para você sim. Deus continua te amando, os planos de Deus continuam de pé, o propósito de Deus continua de pé na sua vida.
que você precisa fazer é sair dessa prisão. O que você precisa fazer é desbloquear sua mente e começar a avançar rumo àquilo que Deus tem para a sua vida. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus tem uma boa vontade para você. Deus tem planos, pensamentos bons ao teu respeito. Ele diz, olha, bem sei eu os pensamentos que tem ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Fica de pé. Glória a Deus. Eu tinha muito mais coisas para falar para você hoje, mas eu acredito que você recebeu uma boa porção. Amém? Diga, eu não vou andar condenado. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, meditar sobre essas verdades. Tem muito crente se desviando, se afastando, porque ele pecou ali uma vez, ou porque ele não está conseguindo vencer aquela área. Aí ele diz, então eu não vou conseguir mais, eu não consigo, e vive uma vida de condenação, vive uma vida aquém. Não, irmão, você consegue sim. Cabeça erguida. Você caiu ali, mas você levanta, bate a poeira e vamos embora. Vamos avançar. É de fé em fé, de glória em glória. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até se tornar dia perfeito. Lembra de Caim? Caim foi o primeiro assassino da Bíblia. Ele matou seu irmão covardemente por causa de uma oferta. Olha como oferta é um negócio perigoso, viu? Caim matou seu irmão inocente por causa de uma oferta, por causa da inveja que brotou no coração dele. E a Bíblia diz que Deus conversou com Caim. Ele diz, Caim, o pecado jaz à sua porta, cabe a ti dominá-lo. Ele diz, Caim, se fizeres o que é bom, não é certo que serás aceito? O primeiro assassino da Bíblia desfrutou da misericórdia de Deus. E ele, bruto, sujeito malvado, asqueroso, diz para Deus, agora eu vou andar como errante e vão me matar. O que Deus faz? Deus coloca uma marca na testa de Caim, para que as pessoas olhem para ele e não o matem. Deus usou de bondade, de misericórdia, para com o primeiro assassino da Bíblia, o primeiro assassino da humanidade, quanto mais você que é filho. Deus, ele usa de bondade, de misericórdia com você. Então se achegue confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia, de receber misericórdia, não para você continuar na prática, mas como Jesus disse, tampouco eu te acuso, vá e não peques mais. Recebe da misericórdia de Deus, recebe da compaixão de Deus, vá e não peques mais. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite. Eu declaro os olhos do entendimento deles sendo abertos. Eu oro para que eles possam ver qual a altura, qual a largura, qual a profundidade das suas preciosas promessas. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Eu declaro cada um dos meus irmãos desfrutando da tua misericórdia, da tua graça, se achegando confiadamente ao trono da graça, a fim de receber misericórdia. Eu declaro, Pai, dia após dia, os meus irmãos avançando, crescendo e prosperando. Eu declaro maturidade sobre cada um deles. Eu declaro, Senhor, a força necessária. Eu declaro que eles não vão ceder ao pecado, mas eles vão resistir ao pecado, resistir ao diabo. Eles vão, Pai, ter uma vida de comunhão íntima com você. Eles vão dia após dia vivendo uma vida de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu declaro uma consciência sendo gerada na vida de cada um deles, de que eles já são santos, de que eles já são novas criaturas e que eles já venceram o pecado através da vitória em Cristo Jesus. A vitória na cruz do Calvário nos garante a vitória contra o pecado. E eu declaro, Pai, uma nova estação chegando na vida deles. Avanço, refrigério, prosperidade, santificação. E eles não vão desistir, eles não vão ser paralisados. Em nome de Jesus. Diga, eu não vou parar. Diga, eu não vou parar. Diga, o pecado não pode me parar. Diga, os problemas não podem me parar. Diga, as dificuldades não podem me parar. Diga, eu sou imparável. Diga, eu sou imbatível. Diga, eu vou viver
todos os dias da minha vida para agradar ao Senhor. E eu viverei todos os planos que Ele tem para a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus e gostaria de receber Jesus agora? Esse é o seu momento. Receber da graça, receber da misericórdia de Deus. Esse é o seu momento. Onde está você? Se você ainda não recebeu Jesus, faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Todos salvos? Aleluia. Tem alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo e deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão. Essa é a sua oportunidade. Todos cheios. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Eu gostaria de receber posição de mão, sair daqui curado. Todos curados. Glória a Deus, que bênção. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto. Sábado tem o Revival. Glória a Deus. A gente está preparando o curso de inglês para todos os pastores. A Minds aí vai solucionar esse problema. Então vai ter o Revival Fire. Irmão, você que é jovem de cara ou de coração, jovem de 18 a 80 anos, vem. Olha, vai ser um sucesso. Os meninos estão preparando algo muito bom. Eu vou estar aqui. Era um sonho meu essa programação. Vai ser um negócio bacana demais. Eu, quando eu era líder de jovens, não consegui fazer essa programação, mas coube ao pessoal do VIPS, Dantas e Carol, e sua equipe, conseguirem fazer essa programação. É bem diferente. A banda vai estar no meio. Irmão, vocês vão ver, vai ter surpresa. Não vou adiantar muito não, mas vai ser bem diferente. Não é um culto tradicional. É um momento mesmo de adoração, de rendição ao Senhor. E se você gosta de um ambiente de louvor e adoração de qualidade, você vai estar aqui. Amém? Se prepare, vai ser bênção demais. E traz algum jovem aí com você, um jovem que faz parte da sua vida. Vem com ele, vem com a roupa jovem. Amém? Vai ser bênção. Então, sábado, 19 horas, a gente tem um encontro marcado, uma programação imperdível. É para toda a igreja, mas promovida pelos jovens. Então eu não perderia. E no final de semana que vem, sexta-feira, começa o Prospere. Você viu aí o apóstolo Sejão, a Sameira, eles estão afiados. Vai ser um negócio poderoso, tá? Olha, corre logo, pessoal. Muita gente perdeu o primeiro lote e ficou depois triste. Ó, o segundo lote para você não perder, tá? Vai ter presente para você, vai ter brindes, vai ter um monte de coisa legal. A gente está preparando muita coisa boa para você. Vão ter muitas surpresas. E você ainda pode parcelar. Olha aí, que bênção. Quem foi que estabeleceu isso, gente? Esse pessoal tá maluco. Olha só, que doideira. Você ainda pode parcelar em 4 vezes no cartão. Meu Deus do céu, essa igreja é uma mãe, viu? Então passa lá, ó, você parcela em 4 vezes no cartão. Passa lá, não perde essa oportunidade. Apenas R$90. É uma pizza. É uma pizza. Pastor, tá caro. Não, caro é você viver na ignorância. Caro é você não receber da unção que vai estar sendo liberada aqui. Milagres sobrenaturais vão acontecer, coisas vão ser destravadas na sua vida, meu irmão. Se prepare. Venha, que vai ser uma grande bênção. E traz algum convidado com você. Sabe, alguém que você está pregando, ou alguém que você já conhece que é crente, mas que está com a vida financeira travada, paga dele para ele vir. Amém? Cadê os améns? Paga dele para ele vir. Você precisa ter essa cultura de você vir e abençoar outra pessoa. Amém? Então, não perde, vá lá no nosso balcão de informações, adquire seu passaporte, não perde essa oportunidade. Passa lá no Verbo Shop, tem alguma literatura lá que certamente vai estar te abençoando. E o que mais? Tem mais alguma coisa? Amanhã é o último dia de matrículas do Rema. Então não perde essa oportunidade. Vem, se você ainda não fez sua matrícula, corre para fazer. E é a oportunidade que você tem para trazer um visitante. Gente, traz um visitante para o Rema. Vai valer a pena. Vamos mudar a vida dessas pessoas. Esse é o propósito que Deus nos deu, mudar a história de Teresina. E a gente faz isso trazendo pessoas para ouvirem a palavra. Amém? Então vem amanhã, traz um convidado com você, vai valer a pena.
E se você não fez sua matrícula ainda, corre para fazer amanhã, é o último dia. E a produção está dizendo que vai ter um sorteio de uma matrícula amanhã. Olha aí, quem sabe pode ser a sua. Amém? Então vá em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Eu declaro um restante de semana poderoso, abençoado, milagres sobrenaturais vindo ao seu encontro. Eu declaro, boas notícias estão chegando. Seu telefone irá tocar. Seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus.